noite, irmãos. Tomamos os nossos lugares. Quero desejar boa-vinda a todos, né? Todos são bem-vindos aqui neste lugar, né? Dia de culto, cada um de nós já cria uma expectativa, né? Na segunda-feira nós já sabemos que à noite temos um encontro, né? Vamos ficar reunidos com os irmãos, né? E que bom estarmos juntos, né? Hoje pela essa manhã tivemos um ponto de oração, né? E algo assim muito edificante para cada um de nós, né? Todo dia a gente ora, né? Já tem um hábito de orar, mas parece que segunda e quarta-feira parece que o dia é diferente. A gente não sabe explicar, né? Parece que é diferente. Por quê? Porque nós nos reunimos, né? Alguns irmãos na segunda de manhã, né? E engraçado que quando a gente está na busca a Deus, as coisas são diferentes. Vamos por assim, nesses dias a gente levanta mais cedo. E a gente sente assim que a gente é renovado, a gente não se cansa. A gente trabalha assim o dia todo, né? E não se cansa. Parece que a gente está renovado, né? E quando a gente começa a buscar Deus, a presença de Deus faz isso na nossa vida. Ela nos renova, né? Eu gostaria de estar dando essa primeira palavra assim, uma passagem de Jesus muito conhecida por todos nós, né? Que é Jesus antes dele ir para a cruz, né? Ele no Getsemane, né? A oração que ele fez, né? Ao Pai. Aí eu estava lendo essa passagem e me chamou a atenção alguns pontos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos primeiro. Amém? Jesus, Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Jesus no Getsemane, né? 36, Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Ele disse aos seus discípulos: aceitai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44. Deixando-os novamente, orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, nessa passagem, né, a gente pode ver assim uma dependência de Jesus, né, do Pai. Ele sabia o que ele ia passar. Ele ia passar por momentos difíceis. E ali no 37 diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se, né?
Sempre quando a gente sente uma angústia, uma opressão, né, uma angústia, uma tristeza, é o motivo de nós orarmos, porque algo está para acontecer, né? Nunca aconteceu assim muitas vezes de nós estamos num lugar, mas aparentemente está tudo bem, e a gente sente uma angústia, uma tristeza, do nada. Então Deus não está nos falando para nós orarmos, temos que orar, porque algo está para acontecer, né? Esse ponto eu achei interessante, né? E Jesus sempre diz assim, ó, no 41 ele diz assim, ó, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, no 41, né? Mas a carne é fraca. Por que nós precisamos orar? Orar para nos fortalecer, fortalecer o nosso espírito, entendeu? Nós temos que estar fortalecidos, né? Porque se nós não tiver, assim, oração nas nossas vidas, a gente sempre tem um ditado que diz que a gente é um carro sem gasolina, não anda. A oração tem que fazer parte das nossas vidas, né? Vamos supor assim, eu acordei tarde, não pude orar, não deu tempo de orar, né? Eu vou para o meu trabalho orando, ou no carro orando, né? Nossa vida tem que ser uma vida de oração. O que é oração? Oração é falar com Deus, né? Falar com Deus, né? E Deus sempre escuta a nossa oração. E muitas vezes ali no 44 que diz assim, pegamos ponto, né? Ó, deixando Jesus novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Muitas vezes você já não se perguntou assim, será que eu não estou orando errado? Eu orei já por isso, será que eu vou orar de novo? Né? Jesus aqui, ó, ele repetiu as mesmas palavras 3 vezes, né? Ó, e deixando-os novamente, ó, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Então, se Jesus orou repetindo e pedindo ao Pai, nós também, não é errado nós orarmos e pedirmos as mesmas coisas. Amém? Né? E outra coisa assim, para fechar, assim, ó, o que eu aprendi aqui, muitas vezes nós oramos para as coisas melhorarem, né? Todos nós oramos para que as coisas vão melhorar, que vão bem. Aqui nesse caso, se nós olharmos para esse exemplo de Jesus, Jesus orou para fortalecer aqui o espírito dele, porque aparentemente as coisas não melhoraram, até pelo contrário, pioraram. O que diz depois, se nós ler ali, ao próximo passo que aconteceu isso aqui, ele foi preso, entendeu? Depois da oração dele. Mas o que aconteceu? Ele estava fortalecido, o espírito dele estava forte, entendeu? Então por isso que ele venceu, né? E o mesmo com nós. Se nós estiver buscando o Senhor, né? Se apegando com Ele, orando, escutando a voz dele, nosso espírito vai estar forte. Nós vamos ser como aquela casa, né? Que a gente sabe que o vento vai vir, mas não vai derrubar, né? Por isso que às vezes a gente olha algumas pessoas assim, a gente vê que ela tem uma luta bem maior que a gente, mas só que é uma pessoa alegre, tão firme. Por quê? Porque o espírito dela está fortalecido, está cheio do Senhor, né? Então a gente vê quando a gente chega perto dessas pessoas que o nosso problema é pequeno, né? Como a gente é falho, como a gente precisa mais do Senhor. Amém? E deixar então essa palavra para os irmãos, né? Para nós orarmos, não deixarmos de orar, né? Orar uns pelos outros. Muitas das vezes nós somos tímidos. A Bíblia diz que não devemos ser tímidos, né? Às vezes nós sabemos que o irmão está com uma dificuldade e a gente às vezes tem uma dificuldade de se expressar. Ô irmão, posso orar contigo? Vamos orar junto. Quem é que não gosta de uma oração? Eu gosto de uma oração que eu venho orar por mim. Todos nós gostamos, né? E às vezes a gente é tímido, a gente não faz isso. E quando a gente faz isso, né? Deus abençoa, Deus age. De uma forma ou de outra, Deus age. Amém? Vamos estar orando então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, esse tempo nas Tuas mãos. Entregamos essa noite, Senhor. Sabemos, Pai, que essa passagem que nós lemos, sabemos que em todas as passagens da Bíblia, Jesus quer nos dar uma lição para nós aprendermos, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que devemos aprendermos de Ti, Senhor. E nós queremos aprender de Ti, Senhor. Nos ensinas, ó Pai, como orar, como Te buscar, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, o Teu fortalecimento. Peço Teu fortalecimento sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui neste lugar, Senhor. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre nós.
Derrama, Senhor, fome e sede de Ti, Senhor. Queremos ter experiência contigo, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregamos, Pai, essa noite nas Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito venha agindo aqui no nosso meio, venha trazendo motivo de louvor, de gratidão no nosso coração nesta noite. Agora, nesse primeiro momento, no louvor, Senhor, que venhamos cantando, Pai, Te louvando com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Diz, Senhor, pedi, dá-se-vos-á, Senhor, buscai e achareis. Pois tudo que pede, recebe aquele que busca. Sim. Nós queremos pedir, queremos nos consagrar a Ti. Declarar, Senhor, declarar que muito bem nós não possuímos. Tu és o nosso Deus. Não queremos fazer a nossa vontade, mas sim a Tua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar, porque Ele está aqui entre nós. Quando Ele chega, tem montanha, se abala e pedra. Vamos adorá-lo de todo o coração, vamos. Cantemos em uma só voz. Quero
de Jesus, queremos, Senhor, entregar a sua vida a Isabela, do André, nas tuas mãos, Senhor. Queremos, Senhor, abençoar eles, Senhor. Declaramos, Senhor, que eles, Senhor, estão nas tuas mãos, Pai. Sabemos que tudo que eles têm aprendido aqui, Senhor, eles têm um coração como terra boa, como diz na tua palavra. Toda semente, Senhor, que está sendo plantada no coração deles, nós cremos, Pai, acreditamos, Senhor, que vai dar frutos. Para a glória e para a honra do teu nome. Queremos abençoar eles nesta noite, que venha sendo uma bênção para eles. Que eles venham aprendendo um pouco mais de ti. Queremos também abençoar a vida da Karine. Enche ela, Pai, do teu Espírito, Senhor. Enche ela do teu amor para ensinar as crianças aquilo que está no teu coração nesta noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Vou chamar o nosso irmão Charles. Vamos estar dando pela vez do Charles? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela vida do Charles, pela Karine, pelo André, pelo Davi que está vindo, Senhor. Nós queremos abençoá-los, Senhor, declarar que tudo vai bem sobre a vida deles. Senhor. Estamos felizes para estar conosco, por sermos irmãos em Cristo. Senhor. Nós queremos abençoá-los agora, abençoar eles, por toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Ó Senhor, pedimos que o teu Espírito venha enchendo a vida dele neste momento. Ó Senhor, que não venha ser ele falando, mas que venha usando a vida dele para estar falando conosco, Senhor. Nós que vamos escutar a tua palavra, Senhor, viemos estar com nossos ouvidos atentos à tua voz nesta noite. Que não venhamos nos distraindo com nada, Senhor, mas que venhamos estar atentos à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amigo. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês essa noite. Amém? Para mim é sempre uma alegria muito grande, uma honra poder trazer a palavra de Deus, sabendo que nós somos tão falhos, mas o Senhor, pela sua misericórdia, usa cada um. Amém. Amém? Então, para mim é sempre uma alegria muito grande. Amém? Então, vamos iniciar no livro de 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Amém. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. 1 Reis, capítulo 5, versículo 3. Todos acharam? Amém? Então eu passo a ler então. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos pés. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados, e não há adversário, nem calamidade alguma. Portanto, pretendo edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho te porei em teu lugar, no teu trono, e ele edificará uma casa no meu nome. Amém? Então, irmãos, quem está falando aqui é o rei Salomão, filho de Davi, que foi incumbido a ele, a função de construir a casa do Senhor, o templo de Salomão, como é conhecido, sendo que esse era o sonho de Davi, o seu pai, construir a casa do Senhor, tanto que Davi guardou tesouros, guardou os preparativos para a construção, mas Deus não permitiu. Deus disse: Davi, por tua mão passou muito sangue, houve muitas guerras, por isso tu não construirás, mas o teu filho, que sairá de ti, esse sim, edificará uma casa para mim. E aqui Salomão está falando que está se realizando o sonho do seu pai Davi. Irmãos, quando eu fui preparar essa palavra, o que Deus tocou muito forte no meu coração foi a palavra casa.
Deus falou muito forte no coração a palavra casa. Então é sobre casa que o Senhor quer ministrar essa noite. Amém? Só que antes de Salomão construir o templo do Senhor, existia o tabernáculo, que Deus deu ordem para Moisés construir lá no deserto. Nesse tabernáculo tinha o Santo dos Santos. Era um local onde estava a presença de Deus. E o que significa o tabernáculo para nós hoje? O tabernáculo significa para nós Jesus. Porque, irmãos, tudo no Antigo Testamento é uma sombra para o Novo. Então, no tabernáculo tinha o Santo dos Santos. No tabernáculo, Deus estava ali. No tabernáculo, eu tinha acesso a Deus. Amém? E assim é Jesus. Eu tendo Jesus, eu tenho acesso a Deus, o único caminho. Então, é isso que o tabernáculo significa. Jesus. Amém? Só que esse tabernáculo era feito com tendas, porque o povo se deslocava muito pelo deserto. Aí agora então chegou o tempo de edificar paredes, para colocar a Arca da Aliança também no Santo dos Santos, porque o templo de Salomão também tinha uma parte chamada Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Amém? E como comentei sobre a Arca da Aliança, né? Essa Arca da Aliança estava no tabernáculo e agora então ela é transportada para o templo, quando o templo é concluído. E nesse momento tinha apenas dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas da lei de pedra que Deus deu a Moisés. Só isso tinha dentro da Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança significa para nós? Essa Arca da Aliança representa a minha vida, representa a tua vida. Como assim? A arca era feita de madeira. A madeira, nesse contexto aqui, ela dá a ideia do pecado. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por um fruto de uma árvore de madeira. Estão entendendo? A árvore lá do Éden era de madeira. E também o mesmo pecado saiu por uma madeira. Cristo na cruz do Calvário, a sua cruz é de madeira. Então o pecado entrou no mundo através da madeira. E também saiu através da madeira. E aqui, essa Arca da Aliança é feita de madeira. Então tem essa noção para nós da natureza pecaminosa, certo? Só que ela é coberta por ouro. A Arca da Aliança é coberta por ouro. O ouro significa Deus, a presença de Deus, a nobreza, a pureza de Deus. Então nós, com a natureza pecaminosa, somos revestidos por Deus. E dentro da arca tinha as 2 pedras da lei. E isso o que significa? Que como a arca é nós, então dentro de nós tem que estar a lei de Deus. Amém? Dentro do nosso coração, assim como a arca tinha as tábuas da lei, o nosso coração tem que dar a lei de Deus. Amém? Então, é isso que significa. E essa Arca da Aliança, ela estava no Santo dos Santos, que é a presença sublime de Deus. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, que estejamos sempre no Santo dos Santos, na presença de Deus. Amém? E como eu faço para estar no Santo dos Santos, na presença de Deus? 2 passos. Primeiro, aceitar a Cristo, porque quando eu aceito a Jesus, a minha madeira, a minha natureza pecaminosa é coberta pelo ouro, que significa Deus, o Espírito Santo. Amém? E aí a sua palavra vai estar dentro do meu coração, assim como as pedras dentro da arca. Amém? E aí então a glória de Deus vai inundar a minha vida. E para que isso permaneça, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Porque quando Deus deu a lei, as tábuas de pedra para Moisés, Deus fez uma aliança. Então, para mim poder ter acesso ao Santo dos Santos, eu tenho que ter uma aliança com Deus. Amém? E numa aliança, irmãos, eu tenho deveres e direitos. Eu não posso focar só nos meus direitos, né? Ah, Deus vai me abençoar? Vai. Deus cuida de mim?
cuida, Ele me ama, Ele é meu Pai, Ele me guarda, Ele me abençoa, Ele me supre, Ele me enche de alegria, renova minhas forças, tudo isso. Mas qual é a minha parte que cabe? Qual é o meu dever? Ser fiel, obedecer, conhecer o seu mandamento, procurar viver a sua vontade. Amém? Isso é uma aliança, irmãos. Nós não podemos fazer uma aliança com alguém e só querer sugar algo. Não. Precisamos fazer a nossa parte. Amém? E é isso que às vezes tem correntes teológicas que mostram a Deus só o nosso direito, mas não mostrando os deveres. Amém, irmãos? Então precisamos buscar isso, fazer a nossa parte. E também, em cima da arca tinha a tampa do propiciatório. O que era isso? O sumo sacerdote, quando ele fazia sacrifícios, ele aspergia o sangue do cordeiro sobre esse propiciatório. E o que isso significa para nós hoje? Como eu expliquei para os irmãos, a arca, ela simboliza nós, a madeira, a nossa natureza pecaminosa. Só que quando tem o sangue do sacrifício, quando Deus olha para nós, Deus não olha a nossa natureza pecaminosa. Deus olha o sangue do cordeiro. Por isso que ele fala que dos seus pecados eu me esquecerei, lançarei no mar do esquecimento. Deus não olha mais a nossa natureza pecaminosa. Deus olha o sangue que foi aspergido. Amém? Então quando Deus olha para nós, Ele vê o seu Filho. Amém? Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, irmãos, eu queria estar lendo com os irmãos também agora, um pouquinho para frente, 1 Reis 8, versículo 10 e 11. Estão entendendo, irmãos? Amém? Glórias a Deus. 1 Reis 8, do verso 10 e 11. Tá? Eu passo a ler então. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Irmãos, tente imaginar a cena, a nuvem da glória de Deus. Os sacerdotes não conseguiam ministrar, tamanha a presença de Deus naquele lugar. Que tremendo, né, irmãos? Né? Que experiência gloriosa. E isso Deus tem para as nossas vidas. Ele também quer nos encher. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele quer que parta de nós o avivamento, esse mover de Deus. Amém? Precisamos nos colocar na sua presença e dizer: Senhor, eis-me aqui. Me guia, Senhor. Eu quero também ter essas experiências. Eu quero ser cheio de Ti. Amém? E com certeza, Deus ele responde a oração de um coração sincero. Amém? Então isso aconteceu, irmãos, quando Salomão termina o templo. Quando ele acabou o templo, a nuvem de glória tomou aquele lugar. E algo que me chama a atenção, quando ele terminou os seus trabalhos com o templo, ele fez um grande sacrifício. Ele sacrificou 120.000 ovelhas e 20.000 bois, para o sacrifício de inauguração, vamos dizer assim. Tá? E eu fiz um cálculo, irmãos, se eu enfileirasse um atrás do outro, as ovelhas, 120.000 ovelhas, mais 20.000 bois, colocasse um atrás do outro, daria daqui até Curitiba. Imagina quanto animal foi sacrificado. É algo astronômico. É que Salomão era extravagante, né? Ele era riquíssimo, era o homem mais sábio que pisou na terra, né? Claro, não contando com Jesus, né? Mas a Bíblia fala que o homem mais sábio, ele falou com Deus 2 vezes, então ele era um homem muito extravagante. E aí, então, ele fez esse sacrifício. Tá? Mas o que isso significa, irmãos? Que para ter templo, para ter presença de Deus, tem que ter sacrifício. Tem que ter derramamento de sangue. Estava apontando para a cruz do Calvário. Tudo no Antigo Testamento aponta para a cruz do Calvário. E esse sacrifício estava mostrando que o sangue do Cordeiro iria ser derramado. Amém? E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é o seguinte, que no Santo dos Santos tinha um véu. A Bíblia fala desse véu
que separava. Por quê? No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos. E ele teria que se purificar, tem todo um ritual, porque se ele entrasse de forma indigna, ele seria fulminado e morria ali. Tanto que eles amarravam uma corda na sua cintura, e se via que não tinha mais movimento, eles iam puxar, porque não teria como entrar, ninguém poderia entrar, então esse era o procedimento. E o que acontece? Existia esse véu, que separava esse lugar das outras partes do templo. E o que me chama a atenção, que Jesus, ele disse que ele ia derrubar o templo e ia construir outro em 3 dias. O que isso significa? Que na cruz do Calvário, esse templo de Salomão, ele perdeu o seu significado. E agora, eu e você somos o templo de Deus. Amém. Aquele véu que separava, ele foi rasgado. A Bíblia diz isso lá em Colossenses. Então, assim como a carne de Jesus foi rasgada, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora não apenas o sumo sacerdote, mas qualquer um de nós que quisermos, temos acesso aos santos e santos. E não somente uma vez por ano, mas todos os dias. Aleluia. Amém? Então, irmãos, que nós possamos dar o valor, sabe? Às vezes eu falo por mim, porque assim, eu estou aqui pregando isso aqui, mas é para mim em primeiro lugar, sabe? Porque eu falo por mim, às vezes a gente não dá o devido valor, como deveria dar, para a graça que nós temos, pelo acesso por tudo que nós podemos ter. Amém. Tanto que no Antigo Testamento era somente uma pessoa que podia ter essa experiência, uma vez por ano. Amém, irmãos? E nós podemos todos os dias, dentro do nosso quarto, trancar o nosso quarto como Jesus ensinou e buscar o nosso Pai secreto, adorá-lo, exaltá-lo e sentir a glória dele nos encher, aquela alegria, aquela coisa tremenda. Amém? Amém? Glória a Deus, que nós possamos fazer isso. E eu digo para vocês, irmãos, é uma luta, tá? É uma luta espiritual. Por quê? Porque para ver um filme de 2 horas, a gente fica lá vendo o filme. Agora, para tirar 30 minutos para orar, parece que é um sacrifício. Tanto que o Valmir abriu o culto, falou de Getsemane, estavam com os olhos pesados de sono. Sabe, irmãos, não é... Claro, eu não sei, cada um tem a sua disciplina, mas o mundo espiritual tenta colocar freio de mão em nós. É uma opressão, sabe? E nós precisamos romper isso. Amém? Que Deus nos capacite para romper isso, sabe? Porque o inimigo, ele quer nos paralisar. Mas em nome de Jesus, nós vamos avançar. Amém? Então Jesus, ele derrubou o templo, o antigo templo, que simbolizava a lei. Então a lei terminou o tempo dela. E agora começa o tempo da graça. O tempo que nós temos acesso ao Santo dos Santos. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, em Atos 7,48, Estevão diz: o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, isso era no passado. Agora, o Altíssimo habita em mim e você. Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. E precisamos cuidar bem do templo. Por isso, irmãos, que tudo aquilo que agride o nosso corpo, que faz mal à saúde, é pecado. Por quê? Porque é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo. E ali em 1 Coríntios 3,16 fala que quem destruir o templo do Espírito Santo será julgado. Porque isso aqui é de Deus. Por isso temos que nos alimentar bem, cuidar do nosso corpo, sabe? Ter uma vida regrada para cuidar bem do templo do Espírito Santo. Amém? Porque ele habita em nós. Agora, irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Hebreus alguns versículos. Pode abrir Hebreus capítulo 10, tá? Vocês podem ir acompanhando. São alguns versículos que eu quero ler com os irmãos. Hebreus capítulo 10.
Glória a Deus. Todos acharam? Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Diz assim, ó: porque é impossível que sangue de touros e de bode tire os pecados. Irmãos, os sacrifícios do Antigo Testamento eram provisórios e estavam apontando para Cristo, e é impossível que esses sacrifícios pudessem perdoar pecado. Somente o sacrifício perfeito de Jesus está lá no versículo 12 do mesmo capítulo, que diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém? Esse é o sacrifício perfeito. Esse resolveu o pecado. Esse é aquele que tira o pecado do mundo. Amém? Versículo 14 diz assim: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seu entendimento. Lembra que eu falei no início que as tábuas de pedra estavam dentro da Arca da Aliança? Pois então, as tábuas de pedra que simbolizam a lei de Deus, agora estão escritas no nosso coração. Amém? É isso que está escrito aqui. Glória a Deus. Versículo 17: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Lembra que eu falei quando aspergia o sangue sobre o propiciatório? Jesus não olha mais a nossa natureza pecaminosa, ele olha o sangue do seu Filho Jesus, e o sacrifício dele foi perfeito, e ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Então eu também não preciso lembrar. Amém? Porque tem gente que vive remoendo o passado e lembrando o que fez no passado. Se Deus lançou no mar, por que eu vou resgatar? Amém? O que eu fiz, me arrependi, Deus perdoou, pronto. Amém? Tem pessoas que vivem remoendo o passado, e isso faz mal. Amém? Deus esqueceu, você também deve deixar para trás, olhando para frente, para aquilo que Deus tem para nós, nosso futuro, que é a salvação. Amém? Versículo 19 diz assim, ó: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Olha o que eu falei, o sangue de Jesus nos leva para o Santo dos Santos. Amém? Então, é o sacrifício de Jesus nos coloca na presença de Deus todos os dias, não somente uma vez por ano, como era no Antigo Testamento. Olha que privilégio que nós temos, irmãos. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo novo caminho, por quê? Porque a lei terminou. O novo caminho é a graça. Amém? E ele consagrou pelo véu, porque ele rasgou o véu. Assim como sua carne foi rasgada, o véu se rasgou, dando acesso a todos ao Pai. Glória a Deus, que tremendo, Senhor. Versículo 22 diz assim, ó: chegamos com verdadeiro coração e plena certeza de fé. Irmãos, temos que ter um coração sincero diante de Deus, um coração verdadeiro, sem segundas intenções, sabe? Eu vou dizer, Senhor, eu sou pecador sim, eu sou falho sim, mas eu te amo, eu te quero, eu quero que o Senhor me guia, eu quero ser cheio do Espírito Santo, sabe? Ter esse coração, sabe? Deus espera isso em nós, amém? Glória a Deus. Dando sequência, plena certeza de fé. Eu preciso de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é a certeza das coisas que se esperam. Tendo um coração purificado, precisamos ter um coração puro, irmãos, sabe? Não um coração malicioso. Então, como é que eu tenho um coração puro?
O sangue de Jesus nos purifica. Amém? Glória a Deus. Mãos limpas, coração puro. É isso que eu preciso para estar na presença do nosso Criador. E purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A água é a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, essa palavra ela me limpa, ela me lava, ela vai me ensinando, olha, isso não é legal, tem que andar por aqui, evita aquilo lá. Deus vai te guiando, Deus vai te ensinando, o Espírito Santo vai te guiar. Amém? E Ele quer que sejamos livres, felizes e cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Glórias a ti, Senhor. Versículo 23 diz assim, ó: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Tudo que Deus nos prometeu, irmãos, tenha certeza que Ele cumprirá, porque Ele é fiel, Ele não falha, mesmo que sejamos infiéis, diz a Bíblia, Ele permanece fiel. Amém? Glórias a ti, Senhor. Versículo 25, muito importante: não deixando de congregar, como é de costume de alguns. Amém? Precisamos nos congregar, precisamos vir ao culto, precisamos ouvir a palavra, adorar a Deus, ser edificados, tanto no coletivo como no particular. Por isso é de extrema importância, irmão, estarmos aqui cultuando ao Senhor. Amém? Aqui Deus fala, Deus usa cada um com o seu dom, com o seu talento. Deus vai movimentando a sua igreja para alcançar outras vidas. É de extrema importância congregar. Como é o costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vem se aproximando aquele dia. Ou seja, ele fala que é importante nós congregarmos para nos estar fortes, fortalecidos, um ajudar o outro, porque aquele dia está chegando. Que dia é esse? A volta de Cristo ou quando iremos partir? Cada dia que passa é um dia mais perto. Então precisamos estar unidos, irmãos, sabe? Um ajudando o outro, um dando suporte, um podendo contribuir e ajudar, para que possamos juntos caminhar com Cristo. Amém? Não existe cristão solitário, existe sim uma comunidade que se ama. Amém? E o amor é o vínculo de perfeição. Glória a Deus. Versículo 26. Tá? Agora no 26, irmãos, tem um alerta. Olha só o alerta. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois que temos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, irmãos, a Bíblia, ela tem muitas promessas, ela tem muitas coisas boas, mas também ela coloca a gente numa situação de responsabilidade. Porque ele fala, se depois de eu conhecer a Cristo e voluntariamente continuar no pecado, isso é perigoso, irmãos. Isso que eu já venho falando em outros cultos. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente, não uma prática legalizada. Porque a prática legalizada é a iniquidade, é aquele pecado voluntário. Eu sei que está errado e eu continuo naquilo. Isso é perigoso. Isso pode sim tirar a salvação. Porque se não fosse assim, não teria sentido esse versículo. Porque a pessoa teve o pleno conhecimento, como está escrito aqui, e aí depois ela, quando está no pecado, já não resta mais sacrifício, ou seja, vai vir juízo, irmãos, né? Então assim, não precisamos ter medo, não. Esses versículos apenas servem para nos alertar, para permanecermos firmes, amém? E aquela história, uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdade. Precisamos sempre, a cada dia, estar buscando ao Senhor. Versículo 37 diz assim: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Jesus Cristo, né? Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, olha só, irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Só que tem justo que pode recuar. Porque se não fosse possível um justo recuar, não teria sentido esse versículo.
Então significa que tem pessoas que começaram a caminhar de fé, começaram bem, mas pararam. E aí, o que acontece? Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Então, quem retrocede, se perde. Quem retrocede, se perde. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, irmãos, não basta começar bem, precisamos terminar bem. Amém? Todos os dias, aos pés do Senhor, né? Famílias aos pés de Jesus. Todos os dias buscando ao Senhor. E Ele tem prazer. Ninguém nos ama mais que o Senhor. Sabe, irmãos, eu vejo o amor que eu tenho pelo André, né? Agora pelo Davi. O amor de um pai por um filho é um amor tão lindo, tão incondicional, um amor puro, né? Mas o amor de Deus por nós é infinitamente maior. Então imagina o tamanho do amor de Deus por nós. Amém? Então Deus, Ele nos ama. Ele não quer que ninguém se perca. Então precisamos fazer apenas a nossa parte. Agora, se a pessoa decidir viver longe de Jesus, aí é complicado. Amém? Irmãos, em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus está à porta do nosso coração, de todas as pessoas do mundo inteiro, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, o que nós precisamos fazer? Olha só, como eu falei para os irmãos agora, né? O templo de Salomão, ele já perdeu o seu significado. Nós somos agora a casa de Deus. Amém? Só que se eu sou a casa de Deus, Deus tem que habitar em mim. Faz sentido ter uma casa vazia? Né? Tem que ter um morador, um habitante. Então Jesus está na porta, ele está batendo, né? Quem abre, ele entra. Como é que eu faço para Jesus entrar? O primeiro passo, aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E o segundo passo, andar na sua palavra, guardar os mandamentos, né? Viver o que a Bíblia ensina. Porque, irmãos, Jesus bate na porta, mas o diabo, ele arromba, ele entra. Então a casa nunca fica vazia. Se Jesus não está, o ladrão entrou, porque ele não pede licença. Então, ou nós temos Jesus, ou a gente tem um inimigo. Não tem? A casa nunca fica vazia, né? Só que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso que o mundo está como está, um caos. Por isso que as pessoas vivem desse jeito, por isso que as famílias estão um caos, porque em muitos corações não habita Jesus. E se não habita Jesus, habita o inimigo. E o que ele vem fazer? Roubar, matar e destruir. Olhe para o mundo, vê se não é isso que está acontecendo. Ligue um telejornal, vê se não é isso que está acontecendo. A palavra se cumpre. Se cumpre. Então nós temos o privilégio de conhecer a Jesus e dizer: Jesus, mora no meu coração. Faz dele a tua morada. Amém? Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Glórias a Deus. Então, irmãos, como eu falei para os irmãos, a nossa vida, o meu corpo, ele é uma casa. Amém? E aí Jesus, ele, numa parábola, ele nos ensina a edificar a casa sobre a rocha. Então nós podemos edificar nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. São as duas possibilidades. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Porém, aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é insensato e edifica a casa sobre a areia. E eu falo para vocês, é muito mais fácil edificar uma casa sobre a areia. Irmãos, pensem comigo. Vamos cavar uma sapata sobre a rocha. É duro a rocha, né? Dói as mãos, é pesado para cavar aquilo, demora. Na areia é fofinho, né? Na areia é bem mais fácil. Santinho, eu cavo a sapata, faço a casa. É ou não é? Andar com Deus é mais difícil. Porque a Bíblia diz que apertado é o caminho que leva para a salvação e lá é o caminho da perdição. Por que é mais difícil? Porque eu tenho que dizer não para o pecado. Eu não faço tudo que eu quero fazer. Tem coisas que a minha carne quer fazer, mas vai me levar para longe de Deus. Eu digo, não, isso eu não quero. Tem situações que eu tenho que me posicionar
de acordo com a palavra de Deus, e isso é ruim porque traz certo constrangimento, sabe, irmãos? Então andar com Deus é mais difícil. Construir a casa da rocha é mais difícil, mas tem uma diferença. A Bíblia diz que vem chuva, vem vento e transborda os rios. E isso vem para todas as casas, para aquele que edificou sobre a areia e para aquele que edificou sobre a rocha. Então, irmãos, o dia mau, não é porque eu sou cristão, eu não passo por dia mau, né? Eu passei por um dia mau, os irmãos sabem, né? Até o André orou por mim, fiquei muito doente. E Jesus fez um milagre, né? O André orou, glória a Deus, mas eu passei pelo dia mau. Então, todos passam pelo dia mau. A chuva, o vento, as enchentes. Qual a diferença? Quem está sobre a rocha permanece firme, não cai. Quem está sobre a areia, grande é a sua ruína. Por isso, irmãos, vale a pena buscar a Deus, vale a pena dizer não para o pecado, vale a pena resistir às ofertas do mundo, porque a nossa casa está sobre a rocha, está firme com o Senhor e jamais será abalada. Passaremos dificuldades? Sim, passaremos, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer, o que vier, você vai vencer. O cristão, ele passa por luta, mas ele não permanece, tem tempo de iniciar e tempo de terminar, amém? Glória a Deus, essa é a promessa de Deus, vale a pena estar firme sobre a rocha. E Deus, irmãos, Ele quer nos encher com o seu Espírito Santo. Por quê? Porque Ele quer nos usar. Deus quer nos usar para alcançar outras vidas, né? Irmãos, você não tem ideia como eu louvo e agradeço a Deus pela vida da minha tia, que falou de Cristo para mim. Mudou toda a minha vida, toda a minha história e a minha eternidade. Então, como eu sou grato a ela. Só que quando ela começou a falar, eu não achava tão interessante isso. Mas no momento certo, Deus me chamou, amém? Então, irmãos, vale a pena investir nas pessoas, né? Como um semeador que quer semear, ele lança as sementes, ele não sabe qual que vai germinar. Como eu vou saber qual que vai germinar? Eu não sei, mas precisamos lançar, porque algumas vão germinar, amém? Então, imagina um semeador que vai semear, essa eu acho que não vai brotar, então eu nem vou lançar. Ele não tem como saber, amém? Então, irmãos, invista nas pessoas. E lá na eternidade nós vamos ver os frutos. Porque tem pessoas que se convertem que nós nem ficamos sabendo. Mas um dia iremos saber. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Nós somos vasos de barro. E temos tesouros dentro de nós, que é o Espírito Santo. Tesouros em vasos de barro. Amém? Irmãos, agora eu quero estar falando de... eu falei agora, foi do tabernáculo, falei da casa do Senhor. E falei que nós somos o templo, né? A casa de Deus. Agora eu quero estar falando de uma outra casa, que também é projeto de Deus. Está lá em Gênesis 2:24, que diz assim, ó: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, essa também é uma casa, é um projeto de Deus, é a família, amém? A família é um dos primeiros projetos de Deus. Irmãos, a família, ela nunca foi tão atacada como está sendo nos dias de hoje. E é um projeto maravilhoso de Deus. Amém? Então, a palavra casar, né? Eu vou me casar, né? Casar é um verbo. Então, ou seja, eu vou formar uma casa. E essa casa, ela tem a casa física, que é onde a gente mora, né? E tem a casa espiritual, que é o lar, onde vamos desenvolver relacionamentos, marido, mulher e os filhos. Então, essa é uma casa, é um lar. Irmãos, e é muito importante convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento. Aqueles noivos lá da boda de Canaã fizeram certo, convidaram Jesus para o seu casamento. Amém? Eu quero dizer, irmãos, que quando eu e a Karine a gente foi entregar os convites de casamento, a primeira pessoa que nós convidamos, irmãos, foi Jesus. Antes de entregar os convites, nós fizemos uma oração. Dizemos: Senhor Jesus, Tu és o primeiro convidado do nosso casamento.
Isso, irmãos, é muito importante. Jesus ser o primeiro na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, em tudo. Porque ou Jesus está em primeiro lugar, ou ele não está em lugar nenhum. Porque ele só ocupa o primeiro lugar. Porque ele é digno de estar em primeiro lugar. Amém? Porque se ele não está em primeiro lugar, outra coisa está em primeiro lugar. E essa outra coisa vai ser o meu Deus, e não ele. Porque o nosso Deus está sempre em primeiro lugar. Irmãos, e Deus, ele é formado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E as três pessoas da Trindade têm uma correlação com a família. O homem é a figura de Deus, é a autoridade na casa. O Espírito Santo é a mulher, é aquela auxiliadora, aquela que está ali para ajudar. Amém? E a figura do Filho, Jesus, sendo obediente ao seu Pai. Amém? Então, a Trindade, ela tem essa conotação para a família. Amém? Irmãos, existe uma hierarquia dentro da família. E essa hierarquia, ela é muito criticada, porque também, muitas vezes, o machismo distorceu isso. Sabe? Como, o homem é que manda e a mulher, então, é uma subalterna. Não, irmãos, não é isso. A Bíblia diz que sim, o homem é o cabeça. E a mulher tem que sujeitar ao seu próprio marido. Sim, mas também diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o mesmo pecado da mulher ser submissa é o mesmo pecado de o homem não amar a sua esposa. Quando o homem não respeita, quando o homem abusa, quando o homem faz coisas que desagradam, ele não está amando sua esposa, ele está pecando. Estão entendendo, irmãos? Então, se no lar houver essa harmonia em que o homem é o cabeça, a mulher se sujeita a ele, mas o homem ama como Cristo amou a igreja e a mulher respeita seu marido, irmãos, isso é um pedacinho do céu da terra. É um pedacinho do céu da terra. Porque eu amo a Karine, então eu procuro fazer o que ela gosta e evito de fazer o que ela não gosta. Quando eu falho com ela, me perdoa, eu falei contigo. Isso é um relacionamento saudável. Amém, irmãos? Porque eu falo de cabeça, porque na família tem uma hierarquia. Então, dou um exemplo para vocês. Quando tem que tomar decisão na nossa casa, né? Eu não chego e digo, vou fazer isso, pronto, está acabado. Não. Eu sento com a Karine, olha, Karine, a situação é essa, qual é a tua ideia? Eu penso isso, eu penso aquele outro. A gente constrói um caminho comum, nós dois. Porque tanto eu como ela é o melhor para a nossa família. E ela tem uma visão diferente de mim, porque ela é mulher, ela vê de outro ângulo, eu vejo de outro ângulo. Então nós dois juntos vamos construir um caminho que é melhor para todos. Amém? Mas tem situações raras, mas teve, que a gente não chegou a um consenso. Aí então, Karine, olha, é o seguinte, tu pensa assim, eu penso assim, então vamos fazer por aquilo que Deus colocou no meu coração. Seguir por aquele caminho. Irmãos, Deus sempre honra. Sabe? Ela acata e Deus sempre honra. É tremendo, sabe? Então é isso que eu vejo. O marido, ele tem que amar a sua esposa, porque ela é o vaso mais frágil, diz a Bíblia. A mulher precisa de carinho, ela precisa ser amada, ser cuidada, ter tempo de qualidade. Precisamos ter tempo de qualidade, irmãos. Porque se o casal não vai bem, a família não vai bem. A coluna principal de um lar é o casal. O casal precisa ter tempo de qualidade, precisa buscar a Deus, precisa estar bem. E não ao contrário, como muitos colocam, os filhos na frente do casal. Isso aí é problema. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, agora, falando dessa casa que é a família, né? A gente sabe que a nossa casa tem cozinha, né? Casa física. Mas falando dessa casa espiritual, desse lar, o que está sendo preparado na cozinha? Que alimentos nós estamos servindo para os nossos filhos? Espiritualmente falando, né? O que estamos servindo para as pessoas que estão chegando na nossa casa? Será que esses alimentos geram vida ou geram morte? Estão entendendo? Estou falando espiritualmente. A nossa casa, ela tem que produzir alimentos que produzam vida. Amém? Nossos filhos têm que estar bem alimentados na palavra de Deus.
As pessoas, quando chegam à nossa casa, elas têm que sair edificadas. Amém? Não podemos jorrar água, obrigado, querido, jorrar água doce e amarga. Precisamos jorrar apenas água doce. Amém? Então, vamos analisar nossa casa. O que está sendo preparado de alimento espiritual? Esses alimentos geram vida ou geram morte? E no banheiro? Né? No banheiro fizemos nossa higiene, nossa limpeza, certo? E nessa casa espiritual, temos nos limpado diante de Deus? Tirado um tempo para pedir perdão para o Senhor, pelos nossos pecados? Porque todos nós pecamos, irmãos, todos os dias. Temos que ter um tempo para, assim como a gente toma banho, escova nossos dentes, faz a limpeza, a higiene física, precisamos fazer essa higiene espiritual. O Senhor, me perdoa. Senhor, meu coração tem mágoa, tem raiz de amargura, tem ressentimento, tem raiva, tem ódio, tem inveja. Seja sincero com o Senhor, faça uma limpeza do seu coração. Amém? Glória a Deus. Na casa também tem o quarto do casal, né? E no quarto do casal tem a intimidade do casal. E nessa intimidade gera-se filhos, certo? Pergunto para vocês, espiritualmente falando, você tem tido intimidade com o Pai, com Deus, para gerar filhos para Ele? Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu me encho do Espírito Santo e eu passo a gerar filhos espirituais para Deus. Estão entendendo, irmãos? Precisamos ter intimidade com o Pai. E eu pergunto para vocês, na sala tem uma TV, não tem na casa de vocês? O que passa na TV da casa de vocês? Programas que edificam? Ou programas que geram morte? O que tem nos alimentado? Irmãos, o que eu como na refeição faz parte do meu corpo. Meu corpo é construído com os alimentos, certo? E a nossa mente, nosso coração é construído com aquilo que vemos e ouvimos. O que nós temos visto na televisão, nas redes sociais, no celular? Isso vai fazer parte da minha vida. Então, que Deus possa nos guiar para assistir coisas boas. A Bíblia diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Amém? Como está o quarto dos nossos filhos? Está uma bagunça? Sabiam que o meio externo representa o que está aqui dentro? Então, irmãos, nós precisamos ensinar nossos filhos a ter disciplina, ter horário para acordar, horário para orar, para ler a Bíblia, para fazer as refeições, para estudar, para ir para o colégio, organizar seus pertences, sabe, irmão? Organização, disciplina. Os filhos não podem ser entregues a si mesmos, porque a Bíblia diz que o filho que entrega a si mesmo envergonha seu pai e sua mãe. E o filho, ele não sabe, porque a criança nasce com a natureza adâmica, a natureza da rebeldia, a natureza da desorganização. Isso tem que ser ensinado. Isso não é natural. Não é natural a organização e a disciplina. Então isso tem que ser ensinado para o bem. Porque daí ele vai ser um adulto seguro, um adulto estável, um adulto que busca a Deus. Estão entendendo? Se ele não tem regras, se ele não tem disciplina, se ele não tem rotina na sua infância, ele vai ter problemas e dificuldades na vida adulta. Irmãos, na nossa casa temos o quarto da bagunça? Não tem um quartinho? Não, ninguém entra aqui. Né? Algumas casas têm. Ninguém entra aqui. Pois é, irmãos. Só que tem pessoas que agem assim com Jesus. Sabe? Jesus, tu podes tomar toda a minha vida nos teus braços. Tudo é teu. Mas no meu bolso não, Senhor. No meu bolso eu cuido. Sabe? No meu bolso tem um escorpião. Se eu botar no pico, né? Estão entendendo, irmãos? A pessoa é avarenta, né? Não quer ajudar a obra de Deus, não quer ajudar uma pessoa que está passando dificuldade, não quer ajudar ninguém. Isso. Então, Jesus não pode no seu bolso, né? Ou senão, Jesus pode visitar todas as áreas da minha vida, menos meu celular. No celular, Jesus não dá. Como é que está meu celular? Será que Jesus pode olhar? Jesus pode ver os vídeos que você vê? Né? Jesus pode visitar todas as áreas da minha vida,
Bíblia, mas no momento de intimidade com mim, eu e minha esposa não pode. E ali, não. Ali não pode. Não. O sexo, irmãos, não é pecado. Pecado é sexo fora do casamento. O sexo no casamento é uma dádiva, é um presente de Deus. Amém? E Deus contempla, Deus tem um prazer em contemplar, né, essa intimidade do casal. Mas tem pessoas que fazem coisas que é contra a palavra de Deus. Aí, então, opa, aqui Jesus não pode. Então, possamos ter essa noção, amém? Que Jesus quer estar em todos os lugares da nossa vida. Amém? Então, irmãos, isso é o quarto da bagunça, né? E na despensa, né? Eu creio que todos têm despensa, né, na casa. Guarda alimentos, ferramentas, enfim, várias coisas, várias despensas. E o que nós temos guardado no nosso coração? Boas memórias, alegria, ou temos guardado rancor, raiva, ódio, inveja, ressentimento, pensando no passado, o que fizeram e deixar de fazer? Então, irmãos, que possamos pedir para Jesus limpar a nossa despensa, ter o nosso coração limpo, livre, amém? Porque tudo isso que eu falei, essas coisas ruins, atrapalham a nossa vida, prejudica os relacionamentos e nos afasta de Deus. Então que possamos sair daqui, irmãos, e ser sincero com Deus. Senhor, tem algo no meu coração que tem que ser limpo, removido? Me mostra, Senhor. Amém? Que possamos ser sinceros com Deus. Deus quer te libertar. Deus quer que você seja livre. Amém? E às vezes, irmãos, tem coisas que nós nem percebemos que tem. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, e nessa casa que eu falei, essa casa espiritual, que é o lar, tem que ter 3 altares. 3 altares. Um altar da nossa casa, a mesa. Sabe, fazer as refeições com a família, um olhando no olho do outro, agradecendo a Deus por aquele alimento, né? Toda vez que a gente senta à mesa, a gente agradece a Deus, faz a oração. Isso é de extrema importância, porque eu estou dizendo, Senhor, aqui está o alimento, eu tenho porque o Senhor é que me deu. Amém? Isso é gratidão, sabe, irmãos? Então, a mesa é um altar, precisamos celebrar isso com a nossa família. O outro altar da nossa casa é a cama do casal. Também tem que ser algo santo para Deus. E o terceiro altar da casa é o nosso lugar de oração. Você tem um lugar onde você ora? Precisamos ter um local onde é o nosso altar de oração. Amém? Esses 3 altares têm que estar funcionando bem. Tenha certeza que a tua família irá bem. Amém? Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo é o teu nome. Irmãos, como eu falei, todos querem ir bem, né? Ter uma família abençoada. Então, tem alguns passos. Que, como eu já falei, a oração é muito importante. Orar individualmente e com a família. Ter um tempo, orar particular e todos juntos. Ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então precisamos ter esse momento também de leitura diária da palavra de Deus e de congregar como igreja, como eu já coloquei para os irmãos. E isso faz parte para eu ter uma família saudável e abençoada. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É responsabilidade da mulher edificar a sua casa, não do homem. Assim diz a Bíblia. Porque a mulher, ela tem aquele jeitinho, ela é auxiliadora, ela vai, concilia, ela convence, sabe? Ela tem um jeitinho de mulher. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Isso é sua responsabilidade. E a Bíblia diz que a tola, com as suas mãos, destrói. Por que com suas mãos? Com suas atitudes, com suas escolhas erradas, ela destrói o seu lar. Irmãos, tem muitas mulheres que ao invés de incentivar o marido a ir para a igreja, ir para Deus, incentiva eles a ir para o mundo, para as coisas do mundo. As mulheres têm que ser sábias, levar os seus maridos e seus filhos para Deus, que ali sim será um local abençoado. Amém? E o homem é o provedor da casa. Ele é o cabeça e o provedor. Em 3 sentidos:
financeiro, emocional e espiritual. Cabe a mim e a você, homem, buscar o alimento para a nossa casa. Cabe a nós orar para a nossa casa. Nós somos o provedor espiritual. E também o emocional. Ver como a casa está passando por algum problema, nós ir lá resolver o problema. Amém? Isso cabe ao homem. É a nossa responsabilidade ser o provedor. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero falar agora, rapidamente, algumas coisas que fazem destruir uma família. Então, alguns cuidados que precisamos ter para não passar por esse processo. Uma coisa que destrói a família é o egoísmo. Quando o casal, cada um só pensa em si. Eu quero ser feliz, eu quero fazer o que eu quero ter prazer, eu quero ir com meus amigos, eu quero eu. Não. Família não é eu, família é nós. Precisamos pensar no coletivo, em todos. Claro, eu tenho um momento particular, que eu posso mesmo me divertir, tudo certo. Agora, tem pessoas que vão para o extremo, são egoístas, só pensam em si. E o egoísmo é o primeiro passo para o fracasso de uma família. Outro problema das famílias são os vícios. Os vícios são parasitas que sugam recurso, tempo, saúde e energia das famílias. Os vícios, eles roubam o tempo de qualidade que eu podia ter com a família. Amém, irmãos? Então, os vícios é um problema. Tá? Porque, vou dar um exemplo, o alcoolismo, drogas, acaba roubando, né, o pai ou a mãe do seu convívio. Ou o dinheiro também é um problema. Quando a pessoa, ela só quer trabalhar, só quer adquirir, não tem tempo para nada, isso também destrói uma família. Ou a busca pela fama, por status, sabe? Tem muitas pessoas que constroem o sucesso profissional sobre o escombro das suas famílias. E digo, não vale a pena. Não vale a pena. Mais importante é uma família abençoada. Amém? Precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Preciso trabalhar? Sim. Me dedicar? Sim. Tem que ter tempo para minha família, tempo para orar, para vir na igreja, para fazer todas as coisas com equilíbrio. Amém? Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Por exemplo, celular, né? Como tem pessoas que perdem horas no celular. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para vir na igreja, não tenho tempo para meu filho, mas para a rede social tem 4, 5 horas, pega lá as configurações, marca quantas horas tu fica no celular, né? Então, irmãos, precisamos ter equilíbrio. É proibido ter celular? Também não, mas tem que ter moderação, amém? Se fala dos jogos, né? Quantas famílias são destruídas porque as pessoas são viciadas em jogos que roubam o pai, né, do convívio familiar. Tá? Então, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se tem algo que te domina, isso é vício. Isso tem que eliminar. Estão entendendo, irmãos? Se tem algo que me domina, isso eu tenho que deixar de lado. Porque vai me prejudicar. Vai prejudicar minha família, vai prejudicar minha comunhão com Deus. Outra coisa que destrói uma família, pornografia. Também é um vício poderoso, tá? E é adultério. Mas como assim adultério? Jesus falou que se eu, em pensamento, desejar uma outra mulher, cometo adultério contra ela. Então, se a pessoa está vendo pornografia, ela automaticamente está cometendo adultério contra sua esposa. Estão entendendo? E a pornografia, ela vicia, ela é o início do adultério, e isso vai esfriando o casamento. Isso vai trazendo problemas para a família. Então, irmãos, isso tem que ser cortado. E a gente pensa que no nosso meio isso não tem. Tem. Eu vi uma reportagem que diz que 30% dos pastores são viciados em pornografia. 30% de pastor, eu estou falando. Quem dirá, né?
os outros, né? Então, é um vício poderoso como a cocaína, para você ter uma ideia, tá? Então, e é o conteúdo mais acessado no Brasil hoje, é a pornografia. Então, é algo muito poderoso que nas crianças se inicia com 7 anos de idade. Isso deforma o caráter da criança. Então, isso é algo que, né, precisa ser banido no nosso meio, porque isso não agrada a Deus. Outro problema, irmãos, na casa é a inversão da hierarquia, né? Hoje, em muitas casas, os filhos são os reis. A família vive em função dos filhos. Isso está errado. Nós precisamos ter hierarquia. Amém? Saber que cada um tem o seu valor e cada um tem o seu lugar. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, a esposa é submissa ao seu marido e os filhos precisam obedecer os seus pais. Mas também diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos para que eles não desanimem. Então é muito fácil: filho, me obedeça. E a minha parte, eu estou cumprindo? Esposa, seja submissa. E a minha parte, eu estou cumprindo? Eu estou amando como Cristo amou a igreja? Amém? Então, se cada um fizer a sua parte, irmãos, a família vai ser uma bênção. Outro problema na família: eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa, né? Muitos falam, mas espera aí, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se eu não amo mais, eu tenho que buscar a Deus, porque Deus é amor. E tem mais um detalhe, irmãos. A Bíblia diz assim, ó: amai as vossas esposas, amai os vossos maridos. O verbo está no imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Não é assim, ó: se você tiver vontade, ame o seu marido. Não é. É uma ordem. Amai. Amém, irmãos? Então, se eu não amo, pode acontecer, amor e paixão são diferentes. Paixão, ela no início do relacionamento, dura 2, 3 anos, passa. O amor é algo que permanece, amém? Então, paixão é uma coisa, amor é outra. Então, se eu não sinto amor, busque a Deus, porque Deus é amor e Ele vai restaurar esse amor. Amém? Porque a vontade de Deus é que a família sempre esteja unida. Pena que nem sempre depende, né, de um, né? Às vezes o outro não quer, é uma pena, né? Mas a vontade de Deus é sempre essa. E eu quero estar, para encerrar, Provérbios capítulo 6, versículo 26. Provérbios, glória a Deus, capítulo 6, versículo 26. Olha só, é forte esse texto, pessoal. Pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da tua própria vida. 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim é o que dorme com a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Então, a Bíblia é bem clara, né? Quem voluntariamente, né, adulterar, vai sofrer as consequências, e são consequências pesadas, irmãos. Amém? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que você é um vencedor. Amém? Todos vocês são vencedores. Por que eu digo isso? Porque na concepção teve uma corrida de 400 milhões de espermatozoides e você venceu. Sabia disso? Pensa, né? Quando foi acontecer a fecundação, tinha 400 milhões de espermatozoides. Seria mais ou menos 2 vezes a população do Brasil. Pensa, você numa corrida com 2 Brasil atrás de ti e você venceu. Amém? Você é vencedor. Você é vencedor. E depois, Paulo vem dizer que nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Amém? Então, nós já começamos nossa vida vencendo. Amém? E queremos terminar também vencendo com Cristo. Amém? Então, irmãos, só antes de finalizar, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Tem um pouquinho de tempo ainda, né, pastora? Né? Amém?
assim, ó, todos sabem que no início do mês eu fiquei doente, o André orou por mim, e aí logo já comecei a comer, eu fui melhorando, mas meu trabalho atrasou um pouco, sabe? O nosso dia é muito corrido, né? E aí então, na semana seguinte, a minha mãe, né, alguns já sabem, né? Ela estava com um ferimento muito grave no pé, muito grave. Eu estava com medo que precisaria amputar a perna dela, né? E eu e meus irmãos conversando com ela, falando: mãe, a mãe precisa ir no médico. E ela não queria ir no médico. Ela não queria. Aí então eu chamei o SAMU, né, para levar ela para a Zambuja. O SAMU levou ela, só que lá deram uma medicação e já mandaram para casa. Só que, assim, ó, o estado dela era de internação, né? Então, além de eu estar um pouco atrasado, esse negócio da minha mãe tomou meu tempo, né? Do meu trabalho, porque é muito corrido o nosso dia a dia, e as coisas foram se atrasando, né? Só que daí o que aconteceu? Fizemos uma reunião com meus irmãos e nós decidimos: não, nós precisamos internar minha mãe. E aí então ela se trata com um médico lá em Blumenau, que ela tem depressão. Eu liguei para ele e ele disse: Charles, a tua mãe tem que ser internada com urgência, porque eu tenho que mudar a medicação dela, porque ela não estava aceitando mais tomar a medicação que o médico queria dar para ela, e tratar o pé dela, para não perder o pé. Aí na segunda-feira passada, a secretária do médico me liga: olha, abriu uma vaga, que não tinha vaga, né? Abriu uma vaga, pode trazer ela hoje? Não tem como, porque ela não vai, né? E então eu teria que arrumar uma ambulância, como foi da outra vez. Então, irmãos, eu estava sob uma pressão tão grande, irmãos, uma pressão tão grande. Na terça-feira, meu tio conseguiu um médico ir lá na casa do meu pai para conversar com ela. Aí eu fui lá falar com o médico. Aí ela não aceitou. E aí então, eu peguei o telefone e liguei para Blumenau para conseguir uma ambulância. Porque o pessoal da clínica estava me pressionando porque queriam que levasse ela, porque senão ia dar a vaga para outro, que tinha fila de espera. Então, eu estava pressionado com meus clientes, estava atrasado, estava pressionado com o pé da minha mãe, estava com medo de amputar a perna, pressionado com o Blumenau, porque eles queriam a vaga, e eu não conseguia ambulância. Eu estava nessa pilha, irmãos, sabe? Aí eu liguei para lá para a ambulância: olha, para hoje não vai ter condições, meu Deus. Aí, né? Só que Deus é tão bom, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que uma hora depois eu mandei mensagem de novo para a moça da ambulância e disse: vai dar para ir hoje, 3 da tarde a ambulância está ali. Eu glorifiquei a Deus, sabe, irmão? Consegui a ambulância. A ambulância veio, aí levamos ela para o Blumenau, internei ela, e eu fui visitar ela agora no sábado, que a gente está se revezando, cada dia vai um filho, né? E assim, ó, ela já está um pouco mais calma, está tomando a medicação correta, o pé dela está melhorando, e eu estou muito feliz, sabe? Irmãos, olha, é um testemunho isso, sabe? Eu estava sob uma pressão, até o Valmir me achou estranho na semana passada, lembra? Até ele comentou comigo, achou estranho. Eu estava numa pressão, irmãos, de todos os lados. Eu não podia mais perder, né, dia de trabalho, e minha mãe naquela situação, e não tinha a vaga aparecer, não tinha ambulância, olha, foi assim, mas glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Eu glorifiquei tanto a Deus, porque Deus abriu as portas e deu tudo certo. E uma confirmação para mim foi o devocional da Ivete. Na terça-feira passada tu falou honrar pai e mãe, amém? Amém. E aí, irmãos, às vezes honrar pai e mãe é fazer coisas que eles não querem que a gente faça. Porque a minha mãe não queria ir, ela podia perder o pé. E aí então eu bati o pé e disse: não, mãe, tu vai, pro bem dela. Amém. Porque eu amo ela, eu quero o bem dela, amém? Então é isso, irmão, sabe? Às vezes amar não é fazer o que eles querem, é fazer o que eles precisam. E Deus é assim, Deus nos ama, Deus não dá tudo o que a gente quer, mas Ele dá o que a gente precisa, amém? Então Deus te escolheu, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amém? Irmãos, para encerrar, precisamos cuidar da nossa casa física, da nossa casa espiritual, que é o nosso lar, e do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, amém? Amém. Por isso Deus falou comigo, casa, porque Deus queria ministrar sobre casa, sobre nossa vida. E para encerrar agora, Salmo 128, é uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será
como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Amém? Que promessa linda! Essa é uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então vamos botar um louvor, irmãos, agora. Vamos adorar a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Em tão pouco tempo eu tive 2 testemunhos para contar como Deus age na nossa vida. Amém? Aleluia. A casa é sua, pode
Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos, quero estar orando também por esse maravilhoso Senhor. Como nós cantamos, Senhor, essa casa é a sua casa. O nosso coração é a tua casa, Senhor. Senhor, estamos aqui esta noite reunidos, Pai. Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós viemos até aqui, Senhor, para te adorar, te cultuar, ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor tocou no meu coração para falar sobre casa, Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando as casas aqui, Senhor. Deus, se tiver algo de errado no coração de cada um, Senhor, alguma tristeza, Senhor, angústia, mágoa, ressentimento, algo ruim, Senhor, algo que atrapalha, Senhor, algo que separa, né, nós de Ti, que o Senhor possa mostrar e limpar, Senhor, som dos corações essa noite, Pai. Deus, que cada um possa pensar, Senhor, meditar, olhar para o seu interior e pedir: Espírito Santo, lava, limpa, Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, que está de errado, em nome de Jesus, Pai. Que cada um possa ser livre, possa ter uma mente livre, uma mente saudável, a mente de Cristo, Senhor. Que possamos ser adoradores, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É assim que queremos ser, Pai. Queremos estar com o nosso coração limpo, com as mãos limpas, Senhor, com a mente renovada, com a mente de Cristo, Pai. E também, Senhor, restaura os altares da nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor, o altar da mesa, Senhor. Restaura o altar da cama, Senhor, o altar da oração, Pai. Que possa haver oração na nossa casa. Deus, que quando nós sairmos aqui essa noite, que possamos pensar: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu tenho que corrigir? O que eu tenho que renunciar? Senhor, mostra a cada um, Pai. Porque, Senhor, só vai haver mudança quando nós mudarmos atitudes, quando nós mudarmos a direção, Pai. Por isso, em nome de Jesus, guia cada chefe de família, guia cada esposa, guia cada filho, Senhor, que possamos estar em harmonia com o trono, que possamos estar em harmonia com a Tua vontade, com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, nos usa, Senhor, para levar a Tua palavra aos que sofrem, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro pela restauração de cada família, Senhor, de cada casamento, de cada lar, em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor falou muito forte no meu coração sobre casa, eu oro pela restauração de cada casa aqui representada, de cada lar, Senhor, em nome de Jesus, porque a família é a base da sociedade, Senhor. A família sendo atacada de forma cruel, Pai. Guarda a nossa família, Senhor. Guarda cada família, Pai, em nome de Jesus. Nos protege, nos cobre com o Teu precioso sangue, Senhor. Nós clamamos pelas nossas famílias, pela salvação das nossas famílias, Senhor. Aqueles parentes queridos nossos que não Te conhecem, Pai. Espírito Santo, convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Nós intercedemos pela salvação, Pai. A nossa maior alegria, Senhor, é ver a nossa família salva, restaurada, curada, cheia de Espírito Santo, Senhor. Não tem nada melhor, nada mais importante do que a nossa família aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Uma boa semana. Deus é com vocês. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, o Charles falando tão preciosamente para nós nessa noite a respeito de casa, sobre 3 aspectos, né? O nosso corpo físico, a nossa mente, né? O nosso espírito. Falou sobre nós termos cuidado conosco nessas 3 áreas, porque nós somos casa espiritual, somos habitação de Deus. E muitas vezes nós achamos que quando o nosso corpo está enfermo, é fruto do resfriado, é fruto do clima, é fruto da mudança do tempo, é fruto do trabalho ou de tantas coisas.
e acabamos achando que somente um tratamento médico vai resolver, mas na verdade a Bíblia diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Então eu queria neste momento chamar aqui à frente as pessoas que estão enfermas no seu corpo, aquelas que estão sofrendo neste momento com alguma dor, que estão sofrendo com algo no seu corpo físico, que vem à frente. Vamos obedecer a palavra de Deus, porque é a casa, o corpo físico. Nós precisamos que o nosso corpo físico seja restaurado, para que o corpo que abriga a nossa mente, que abriga que o Espírito se manifesta através dele, precisa estar sarado. Então, em nome de Jesus, vem aqui. Eu queria chamar o Charles, vem aqui, o Almir também, por favor. Tânia também, por favor. Vamos orar aqui pelas pessoas. A palavra diz que a oração da fé, né? Está entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja e façam esses oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós podemos orar na certeza de que Tu ouves as nossas orações. Tu disseste, Senhor, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E quando o justo ora, Senhor, Tu ouve dos céus. E porque oramos com fé, crendo que a cura vem do alto, a cura não está no óleo que nós temos na mão, a cura não está nas nossas palavras, mas a cura vem do alto, da Tua graça que alcança os corações dos corpos. Em nome de Jesus, neste momento, nós pedimos, Senhor, encha cada corpo aqui presente, encha cada pessoa com a Sua cura, Senhor. Tu disseste para nós pedirmos por cura que Tu nos cura. E nós pedimos agora, Senhor, visita cada pessoa que está aqui nesse momento aqui na frente, cada um que deu o passo para vir aqui neste lugar receber oração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos, nós Te bendizemos e Te glorificamos. Louvado seja, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero orar também pela vida do Marcos, que está em casa, Senhor, que também está enfermo, Senhor, que ele receba também, Senhor, no momento em que ele puder ter a oportunidade de assistir a essa gravação, Senhor, que ele possa receber a Tua cura em nome de Jesus.
Amém, Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor, nós te glorificamos por tudo que tu fizeste, te agradecemos porque nessa manhã, Senhor, na primeira oração da manhã, o que tu disseste ao meu coração é que o Espírito Santo estava pairando sobre nós. A impressão que vinha fortemente sobre o meu coração nessa manhã é de que o Espírito de Deus estava pairando sobre todas as nossas casas. E você veio e falou sobre casa. Então, esse é o Espírito de Deus, é o Espírito que confirma, é o Espírito que fala aos corações numa mesma linguagem. Então, que cada casa seja restaurada por inteiro nessa noite, e a partir dessa noite que nós tenhamos a certeza de que o Espírito Santo está conosco, Ele é Deus conosco, e o Senhor Jesus quer que a gente brilhe para que a luz dele seja conhecida. Amém? Em nome de Jesus, uma abençoada semana para todos, e segunda-feira que vem nós estamos aqui revigorados. Amém? Testemunhando